Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero te fazer um convite para você se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Se inscreva no canal, toque lá naquele sininho. Você já está se inscrevendo. Se for bênção para você, passe para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Agora, irmãos, quero compartilhar Deuteronômio capítulo 5 e os versículos de 23 a 24, que dizem: Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões. E disseste: Eis que o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Irmãos, esse capítulo, ele está falando sobre a revisão da aliança de Deus. Ele também fala sobre que o povo pede a Moisés para receber a lei. E Moisés deixa a congregação lá abaixo no monte. E é bem interessante como Deus fala ao povo, como o povo entende o que Deus está fazendo. E eles se alegram no Senhor, porque eu fico maravilhada quando diz: hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Deus continua falando com o homem, Deus continua falando comigo e com você, Deus continua nos abençoando, Deus continua nos guardando, Deus continua usando os seus profetas e anunciando a palavra de Deus, avisando que Jesus está voltando, avisando que os dias estão próximos da vinda de Jesus, né? Como diz lá em Apocalipse: prepara-te para que ninguém tenha cuidado, te prepara para que ninguém tome a tua coroa. Porque, irmão, é fácil as pessoas se arrependerem, voltar para o Senhor, mas eles têm a mesma facilidade e vão ser bombardeados todos os dias para não permanecer firme no Senhor. Mas em contrapartida, Deus continua falando ao coração do homem de várias maneiras. Deus sempre usa os seus meios para tentar nos convencermos que nós precisamos rever nossos conceitos e valores. E esses homens ouviram a voz e a dimensão da grandeza de Deus, e eles ficaram maravilhados porque eles não foram consumidos. Irmão, Deus continua falando com você. Deus usa os meios de comunicação, Deus usa as circunstâncias, e Deus usa até o coronavírus para mostrar a brevidade da vida para o homem. Que uma coisa é certa, agora eu estou falando e você está me ouvindo, mas não sabemos se mais tarde, daqui a 10 minutos, a 1 hora, 2 dias, 1 semana, nós vamos estar vendo e ouvindo. E Deus continua usando os seus meios. Irmãos, os sinais da vida de Jesus estão tão claros. E Jesus continua falando ao coração do homem. Jesus continua dizendo: não temas, porque eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus.
Então, aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que assumiu um compromisso com a palavra de Deus, ele vai ter problema como todo mundo tem porque ele está na terra, mas ele vai ter a convicção que ele não vai temer porque ele tem o Senhor, que é a nossa bandeira, né? Como diz aquela música, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então nós precisamos, e sucedeu que ouvindo a voz do Senhor no meio das trevas, até no meio das trevas, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor convence o nosso coração, e o Senhor nos mostra que Ele é Senhor sobre tudo. Então ele ouvindo a voz do Senhor no meu e vendo o monte ardendo em fogo, era Deus mostrando a sua grandeza. Vos achaste a mim. Então, diante de tanta grandeza e tanto poder, Deus tem procurado a mim e a você. E procurando um coração que tenha disposição de ouvir a voz do Senhor e de obedecer a voz do Senhor, de se quebrantar debaixo da poderosa, potente mão do Senhor, que é quem nos guarda, nos protege, nos abençoa com todas as sortes de bênção. Irmãos, não deixe o tempo passar. E não pense como na época de Noé. Faz anos que eu escuto dizer Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo de uma maneira tão forte que muitas vezes eu fico pensando, Senhor, será que amanhã vai estar todo mundo na terra? Será que amanhã tu não já tem vindo buscar o teu povo? Tem tantas coisas acontecendo, pai matando filho, filho matando pai, pai abusando de filho. É uma aberração tão grande. Mas isso é comum nessa geração. Nada que contraria, que desfaz, tenta desfazer a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor falou, vai deixar de ser pecado e não vai deixar de destruir se o homem não voltar atrás e não entender os propósitos de Deus. Deus nunca vai se adequar a nenhuma geração corrupta, a nenhuma geração imoral, a nenhuma geração descompromissada, a nenhuma geração conectada, seja qual for a direção, em qual época, em qual ano, em qual geração, Deus nunca vai se adequar ao pecado e passar a mão por cima e dizer isso é comum de jovens. Nós podemos escolher ouvir a voz do Senhor, porque Deus nos procura. Deus usa os profetas, sacerdotes e circunstâncias para falar o nosso coração. Não fui eu que procurei Deus, Deus me achou. Mas quando Ele me achou, eu abri meu coração. Eu pedi para que Ele mudasse a história da minha vida. Que eu fosse um canal totalmente desobstruído, para que a unção e a ação do Espírito Santo de Deus fosse feita através da minha vida. E eu fosse uma bênção na vida de outras pessoas. E Jesus continua te procurando. Onde tu estás? Porque Ele quer falar contigo. E suceder que ouvindo a voz do Senhor das trevas, Deus fala nas trevas, Deus fala da luz, Deus fala da claridade, Deus fala da escuridão, Deus fala você escondido no seu quarto quando ninguém lhe vê, Deus fala com você se você estiver no ventre de algum animal, como foi o caso de Jonas. Deus fala com cada um de nós e nós é que escolhemos se aceitamos ou não ouvir a voz do Senhor. Vamos orar? Porque a palavra de Deus diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje é sua escolha, é minha, é nossa. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, viva, poderosa, eficaz. Senhor, tu tem falado conosco mesmo quando estamos em trevas, Senhor, mesmo quando estamos em lugares
Senhor, que não eram para estar, mesmo quando estamos fazendo coisas que não era para estar fazendo. E Deus continua falando ao nosso coração através de vários meios para nos convencermos que Jesus está voltando e que cada um colherá de acordo com aquilo que semeou. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre corações dispostos ao ouvir essa palavra, se quebrante diante de Deus e deixe Jesus falar o seu coração. Senhor, pessoas sejam totalmente transformadas pela palavra de Deus. Pessoas sejam curadas por causa da unção e do poder de Deus. Tu és um Deus sobrenatural. E a tua palavra nos assegura que agindo o Senhor, ninguém poderá impedir a ação do teu Espírito. Senhor, que haja cura naqueles que estão ouvindo a tua palavra nessa manhã, tarde ou noite ou madrugada, Senhor. Seja curada a alma, seja curado o físico. Senhor, seja curado os sentimentos, Senhor. Seja curado o nariz, seja curado a cabeça, seja qual for a parte do corpo, que o Senhor visite poderosamente e a mão do Senhor toque na vida de cada ouvinte, para a glória do teu nome, Jesus. No nome do teu Filho amado. Amém. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Que o Senhor te abençoe e te guarde ricamente e abundantemente nesse domingo.